Você está com 12 anos de idade, vai calçar o tênis que você usava que tinha 6 anos de idade e vai querer correr com ele, vai ser um desconforto terrível. Você não vai aguentar de dor, porque você cresceu, entendeu? Simples assim. Armadilha do tênis apertado. O que é isso, né, Rodrigo? Você vem com essa de tênis apertado. Você lembra quando você era criança e quando você começou a crescer e o tênis que você estava usando, ele já não cabia no teu pé? Ele apertava e começava a doer, incomodar os dedos ali, você sentindo ali aquele desconforto do crescimento. Isso é a armadilha do tênis apertado que dono de farmácia estão cometendo sem querer. Eles crescem, a farmácia deles passam de 100 mil de vendas, ou se vende ali mais ético RX, passa lá seus 200 mil, 300 mil, 400 mil de venda, 500 mil de venda, uma unidade, 2 unidades, 3 farmácias, e mesmo que você tenha só uma farmácia que venda aí 100 mil por mês, e que você cresceu muito nos últimos tempos, a tua farmácia cresceu, e aí agora está gerando um certo desconforto. A sua farmácia cresceu, ela bateu ali mais de 100 mil de vendas, aumentou as vendas, né? Só que agora você não tem tempo para nada. Agora você não está conseguindo fazer o lucro aparecer para você fácil igual fazia antes, ou com a mesma facilidade de antes. Você está trabalhando muito mais do que antes e não está conseguindo ver o resultado igual que você via antes. E você não está conseguindo ajuda. Você olha para o teu time, para um lado, para o outro, e você não vê quem pode te ajudar. Sabe o que aconteceu, meu amigo, minha amiga? Dono de farmácia, você cresceu em estrutura, tamanho, venda. Imagina que ter uma farmácia é como se você estivesse jogando um jogo de videogame. Para passar de fase, são habilidades diferentes para cada fase. Se a tua farmácia é uma farmácia que vende 100 mil por mês, quando você chega a 200 mil por mês, são outras habilidades que você tem que desenvolver. Se você tem uma farmácia, você passou a ter 2 farmácias, são outras habilidades que você vai ter que desenvolver. E qual que é a armadilha que a maioria dos donos de farmácia cometem? Eles acham que só trabalhando mais tempo, mais duro, eles resolvem a parada. Só que aí o tempo passa e eles começam a cansar, porque eles estão trabalhando tanto a mais e não estão conseguindo ver o resultado ali do esforço dele aparecer. Chega um ponto de ele não saber, poxa, tem alguma coisa errada comigo. Só que eu vou falar para você hoje, isso aconteceu na minha família também, que tem farmácias há 33 anos, que há 17 anos tinha 2 unidades e eu ajudei a exatamente nesse passo que eu vou falar para você. Como é que estrutura? Primeiro você cresce e vai estruturando aos poucos para você crescer mais. Então a rede da minha família que tinha 2 lojas, hoje tem 8. Pode chegar a 100 se quiser, com a estrutura que tem hoje, que criou hoje. Mas não era assim no passado. Então nós não nascemos assim, você também não nasceu assim. É você identificar o que eu vou falar para você. Se estiver acontecendo com você, isso é normal, não fique mal com isso, mas o que te fez chegar ao que você chegou até hoje de resultado, não vai ser o que vai te levar para o próximo nível de resultado. Por quê? Se no último semestre você botou lá uma energia, ou nos últimos anos uma energia para crescer vendas, não vai ser as mesmas habilidades que você tem para crescer vendas que vão fazer você organizar a tua farmácia para que ela tome menos do teu tempo e te dê mais resultado. E isso é muito comum acontecer. E o que é essa armadilha? Essa armadilha é exatamente isso. Você cresceu. Você chegou àquele objetivo que você queria, de venda ou de lucro, de movimento, número de unidades que você queria abrir, de abrir mais uma loja, mais 2 lojas. Só que você cresceu, só que agora não são as mesmas estratégias, as mesmas ações que você fez que te levaram a esse resultado aí bom, que vão fazer você ter resultados melhores a partir de agora. Agora, com uma farmácia é fácil. Você está ali todo dia de 7 às 10 da noite, você controla ela. Você está vendo ali, com a tua presença, o que está acontecendo. Agora, com 2 farmácias, com 3 farmácias, que habilidades que são necessárias para controlar 3 farmácias à distância, sem trabalhar, se matar aí na estrada de um lado para o outro? Que habilidades são essas, né? E o que não é essa armadilha, né, do tênis apertado? Essa armadilha não é quem achou que fosse resolver o problema que a farmácia estava enfrentando de lucro abrindo outra farmácia. Não é isso. Tem muita gente também que acha que vai resolver o problema que a farmácia está enfrentando
de não estar tendo lucro ou que a venda não está boa, abrindo outras farmácias, abrindo uma, duas, três, por quê? Porque existe uma mentira que o sistema conta, que quando você tiver mais lojas, você vai poder comprar mais barato, e aí você vai ter mais lucro. Só que aí, como você não tem ainda um modelo para crescer, você não tem uma loja que dá muito certo, que bomba de venda para você replicar em outro lugar, você simplesmente replicou algo que não estava funcionando já. Se você tinha um problema, agora você tem 2 ou 3. Então não é isso, sobre isso que eu vou falar hoje. E por que isso é uma armadilha? O que é uma armadilha? É algo que você faz na tentativa de acertar. Só que você acaba, por não ter aí ainda experiência nisso, você acaba cometendo erro. Você faz com a intenção de dar certo. Você está tentando fazer. Você está trabalhando mais duro ali. Você trabalhava 10 horas por dia, às vezes você está trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia. Você está abrindo caixa, fechando caixa de loja, controlando a compra. Você está indo para o escanteio, cobrar o escanteio e indo para a área cabecear. Essa é a sensação. Mas mesmo assim, você não está conseguindo colher o resultado que você gostaria de colher. Vou te dar um exemplo. Na minha família, que tem farmácia há 33 anos, há 17 anos atrás, era meio isso que estava acontecendo. Nós tínhamos 2 lojas, as lojas já estavam crescendo faturamento e tal, só que não tinha tempo para nada. Era comprar, tinha que mandar lá um pendrive de um lado para o outro para comprar, era walkie-talkie para perguntar se tinha produto numa loja ou outra, era uma doideira. E a gente nem imaginava, você tá louco, ter outra loja? Tá louco. Mas quando eu comecei a formatar a rede, criar ali, organizar. Primeiro, não espere ficar pronto para começar você crescer, mas não espere ficar perfeito para poder chegar a esse ponto de crescer. Mas depois, você tem que ajustar o que precisa ser ajustado. Porque senão fica nessa questão que eu tô falando, caindo nessa armadilha. De sentir como se tivesse o tênis apertado ali, quando você era criança, que você cresceu, que o tênis ficou apertado, você não tá mais confortável com aquilo. Mas entenda que o jogo dos negócios é como um jogo de videogame que o teu filho joga, o teu sobrinho joga. Que você, para mudar de fase, são outras habilidades que você tem que desenvolver. E é assim mesmo. Você acha que a gente, da minha família hoje, que tá indo para a 7ª loja, 8ª loja, na hora que chegar a 10, 15 lojas, você acha que a gente não vai ter que fazer ajustes também? Claro que vai, entendeu? É a mesma coisa de quando faturava lá, há 17 anos atrás, devia faturar lá seus 150 mil por mês as 2 lojas? Nunca. São outros processos, outros controles, outras habilidades que tiveram que ser desenvolvidas ao longo dos anos. Não nasce pronto. É isso que eu quero mostrar para você. Não tem nada errado com você. Você está fazendo com a tentativa de dar certo e não está conseguindo ter resultado. Você cresceu vendas esse ano ou nos últimos anos, mas você está se sentindo desconfortável, que você está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. E qual que é o jeito errado de pensar? O jeito errado de pensar é o quê? É só eu trabalhar mais. Eu tenho que trabalhar mais duro aqui para resolver isso. Eu tenho que achar um caminho sozinho aqui. Eu não preciso de ajuda. Eu sei. Eu construí esse negócio aqui que vende mais de 1 milhão por ano. Eu sou bom. Esse é o jeito errado de pensar. Qual que é o jeito certo de pensar? O jeito certo de pensar é assim. Ok, cheguei aqui num patamar aqui. E eu preciso de ajustar alguma coisa, porque alguma coisa não está certo. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Não estou conseguindo ajuda aqui dentro de casa, dentro da equipe que eu tenho. Não estou conseguindo ter o resultado que eu tinha, mas tão facilmente como eu tinha. E aí, como que eu faço agora? É esse questionamento de curiosidade, de manter-se tolo mesmo. Porque aquele que acha que é o sabichão, ele não evolui mais. E para mudar de fase, você precisa evoluir, você precisa desenvolver habilidades. Você acha que se fosse fácil, todo mundo fazia aí 1 milhão, 2 milhões por mês, 3 milhões por mês de faturamento? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é porque o negócio não é que é impossível, mas são habilidades que você tem que desenvolver em você, no teu time, na tua estrutura, para que você chegue a isso. Eu tive um chefe que falava, se fosse fácil, o homem lá botava os filhos dele aqui para fazer. É bem assim, entendeu? Se fosse fácil, todo mundo já tinha esse resultado. Todo mundo estava fazendo aí seu 1 milhão por ano de lucro, 2 milhões por ano de lucro, 3 milhões por ano de lucro. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, a gente tem que ter o jeito certo de pensar, é encarar o negócio como se fosse um jogo.
Imagina um time de futebol, tá na terceira divisão, ele vai para a segunda divisão, ele tem que melhorar a equipe, tem que aprender outras habilidades ali para vencer o campeonato, senão ele vai perder a partida. Ele não vai vencer o campeonato com a mesma forma de pensar da terceira divisão, com a mesma equipe, com a mesma estrutura, com as mesmas ferramentas que tinha, as mesmas estratégias. Então encare, não é você inteligente ou não é, isso aí não existe. Já atendi gente que faturava 10 mil por mês, a gente que faturava bilhões por ano. Todo mundo é igual, todo mundo tem um cérebro. Por que aqueles que chegaram a bilhão, o que eles têm que aqueles que fazem 1 milhão por ano de lucro e às vezes tapam os olhos assim, ó, falar assim, eu sou o bom, para de aprender, para de ouvir. Então o jeito certo de pensar é manter-se tolo. Tá desconfortável? Se eu cresci, meu tênis está apertado, eu tenho que arrumar outro tênis. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver aqui? Que time que eu tenho que montar aqui para me ajudar a eu ir para um próximo nível? Porque se eu parar, minha farmácia pode parar de crescer e aí a despesa aumenta todo ano e aí o lucro vai achatando cada ano. E eu acredito que a gente veio para essa vida para desenvolver e crescer. E se alguém já chegou a algum resultado melhor que o meu, eu posso aprender e posso chegar também a esse resultado. Se eu for humilde o suficiente para sentar, calçar as minhas sandálias da humildade e falar assim, quem pode me mostrar um caminho? Quem pode me mostrar as estratégias aí, as ações para eu vencer nesse jogo aqui que eu estou jogando agora? Que é diferente do que eu jogava alguns anos atrás. De quando eu faturava lá 50, 60 mil por mês, 70. Agora eu já estou vendendo seus 100, 200, 300, 500 mil por mês. E essa que é a armadilha do tênis apertado. Porque tem gente que acha que vai conseguir se sentir confortável, o mesmo 2 tênis ali, o mesmo par de tênis que ele estava usando quando ele tinha 6 anos de idade, com 12 anos de idade. Não dá, entendeu? Não dá com a mesma estrutura, com as mesmas habilidades, os mesmos recursos. Então, qual que é o passo a passo que eu passo para você agora como um irmão assim, que nós fizemos na minha família e hoje pode abrir quantas lojas quiser por ano. Não tem limite de loja que pode abrir. A estrutura que foi criada, passo a passo, é mudar a mentalidade, ter uma mentalidade de investidor. Investidor não de dinheiro somente, mas de tempo. Eu vi um post de um bilionário nessa semana, Flávio Augusto, da WhatsApp, Geração de Valor. Perguntaram a ele se ele arrumava a casa, se ele lavava prato, alguma coisa do tipo. E ele fez um post longo falando que a coisa que ele investe mais é no tempo dele, para ele ter tempo com a família dele e ter tempo para ele investir em coisas que vão gerar realmente resultado e não em coisas que são operações que ele poderia estar pagando ali R$5 a hora ou R$10 a hora para alguém fazer para ele. E ele ainda estaria ajudando muito aquela família para ela se desenvolver e ter uma fonte de renda. Então, enquanto você não se vê como um investidor e a tua mentalidade ser quanto o investimento do teu tempo, você vai pegar uma coisa só uma vez. Como que faz isso? Eu aprendi aqui. Agora eu vou treinar alguém para fazer. Porque se você tiver essa mentalidade, você cresce. Se você não tiver, o teu limite vai ser o teu tempo. E aí o teu tamanhozinho da tua empresa vai ser em função do teu tempo. Quando você poderia desenvolver essa mentalidade e começar a pensar, calma aí, se eu pagar alguém para fazer isso aqui para mim, vai sair mais barato do que se eu botar o meu tempo. Eu poderia estar investindo o meu tempo em coisas que realmente iam trazer lucro para minha farmácia, mais vendas para minha farmácia. Então é você, aos poucos, ir treinando gente para ficar lá na operação e ficando mais num papel de supervisor e no estratégico, porque daí você consegue enxergar uma amplitude que o tamanho que você pode chegar não tem limite quando você começa a ir estruturando isso. A segunda coisa, você precisa fazer um diagnóstico da tua farmácia para olhar que áreas que você precisaria estar ajustando para esse patamar que agora você está. É a área de vendas que você tem que organizar para tomar menos tempo seu? É a área de lucratividade? É a área de compras? É a área de controle financeiro? Que se você está perdendo o teu tempo pagando conta, que grana que você está gastando ali do teu tempo, perdendo tempo numa coisa operacional quando poderia estar pagando alguém R$5, R$10 a hora para fazer. E aí você está investindo o teu tempo negociar com fornecedores ou supervisionar suas lojas, pensando em estratégias para estar fazendo mais resultado. A terceira coisa é você encontrar quem pode te mostrar um modelo de estratégias e de ações para que você chegue num próximo nível. Quem?
Porque a maioria vai ficar pensando como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo. E aí ele acha que trabalhando mais ele vai ter resultado. É a armadilha do tênis apertado. Como que você bota um tênis, você está com 12 anos de idade, vai calçar o tênis que você usava que tinha 6 anos de idade e vai querer correr com ele, vai ser um desconforto terrível. Você não vai aguentar de dor, porque você cresceu, entendeu? Simples assim. Você cresceu. São outras estratégias, são outras coisas que você tem que mexer na tua estrutura. Além da minha família, tem muitos clientes que dobraram a venda aí nesse ano e agora estão desconfortáveis. Eu falo, ótimo, cara. É assim mesmo, é assim mesmo. Isso é natural. Você queria fazer o mesmo resultado, o dobro do resultado, né? Com a mesma mentalidade de antes, a mesma estrutura de antes, a mesma equipe de antes? Não dá, infelizmente. Não dá. Mas a primeira coisa tem que mudar aqui, ó. Aqui. E se não mudar isso aqui, não muda o plano e a estratégia. Se não mudar aqui, ó, a forma como você pensa, você modelar aqueles que já estão tendo resultados melhores que os seus, pensar como eles pensam, decidir como eles decidem, se motivar como eles se motivam, mensurar o negócio como eles mensuram, mudar aqui, ó. Depois, que estratégias eles implementam? Que ações que eles implementam todos os dias. E por isso é tão importante um mentor. Por isso é tão importante o quem. Porque se você tiver que procurar isso sozinho, se você estiver perdendo 20 mil por mês, dá 2 milhões e 400 em 10 anos. Se você está perdendo 50 mil por mês, você está perdendo 6 milhões em 10 anos. E perdendo por quê? Porque está deixando, às vezes, de fazer um resultado, porque está deixando dinheiro em cima da mesa, podia estar dando um lucro maior que estava dando. E por quê? Você está perdendo ali de coisas que você ainda não está implementando. E você poderia estar implementando, porque são coisas simples, são estratégias simples. E a quarta coisa é você ir até o sim. Aquele que tenta não vai a lugar nenhum. Aquele que tenta só, não, vou tentar aqui um mês para ver se funciona. Esse não vai a lugar nenhum. Aquele que bota um objetivo. O meu objetivo é esse aqui, de venda em 6 meses. É esse aqui de lucro em percentual. E é esse aqui de dinheiro a mais na minha conta. É mais 100 mil a mais 1 milhão na minha conta. Conta é 500 mil, é 600 mil, é 1 milhão. Ter clareza daí do que você quer. E implementar as ações e ir ajustando até chegar a ter o resultado. Até o sim. Até o sim. E a quinta coisa é um convite aqui que eu deixo para você. Se você já tomou consciência que você está passando por isso, você cresceu, você dobrou as suas vendas ou você cresceu nos últimos anos e você está se sentindo desconfortável, como se você estivesse usando um tênis apertado para você. Eu convido você para uma sessão estratégica gratuita comigo, que eu vou conversar com você por 50 minutos. Vamos diagnosticar a tua farmácia, te mostrar aonde que você pode estar em resultado a mais na tua conta, de lucro na tua conta em 6 meses, em vendas em 6 meses, em lucro percentual em 6 meses. Vou traçar um plano para você e você vai sair dessa reunião com mais gás. Se você já está participando do Desafio Gás, o conselho que eu tenho para você é assim: mantenha-se faminto e mantenha-se tolo. Foco no teu resultado aí que você quer e implementa essas ações todos os dias. São 1000 coisas, não são 1000 coisas 4 vezes, são 4 coisas 1000 vezes, ajustando aquilo que está funcionando, melhorando a cada dia, que vai fazer você continuar a evolução. Essa foi a minha conversa de hoje, então fica o convite, acessa lá aprenda.com com 2S, clique em sessão estratégica gratuita e agende uma sessão de 50 minutos comigo, Rodrigo Ramos, Senhor Lucro. Eu vou conversar com você. E aí, se tiver no teu momento, vou te passar um plano. Se não tiver, vou te passar também um conteúdo gratuito que eu tenho, um audiolivro e vamos continuar, amigo. Acessa lá e manda ver, meu amigo. Tá na hora de você ajustar isso. É natural no crescimento que isso aconteça. Não se sinta mal com isso, mas também não se acomode com tênis apertado. Tchau, tchau. Manda ver.